Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí hoje, iniciando o terceiro trimestre de 2023. E parabéns a você que está sempre aí participando, sempre curtindo, compartilhando, espalhando, disseminando a palavra de Deus. Muito obrigado. E você que está aí a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoia. Estamos aqui para servir os amados de Deus professores e a todos os amantes da palavra de Deus. Nos damos aulas de teologia, bacharel, médio, treinamento de liderança, evangelismo, estratégias missionárias e outros cursos que nós ministramos. Tem embaixo do vídeo algumas especificações, ok? Vamos lá? Hoje a lição 1 é mensagens proféticas, Deus continua falando. Nossa revista Profetas Menores do Antigo Testamento, uma lição maravilhosa. Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça, fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Então vamos lá na nossa lição hoje, lição número 1. Texto áureo está em 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí nós temos 2 Pedro 1:21. A verdade aplicada diz: a mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para os cristãos dos dias atuais. Bom, e nossos objetivos são 3: apresentar quem eram os profetas, mostrar os sucessores dos profetas e destacar a relevância da profecia para os dias de hoje. Nosso texto de referências tem 2 Pedro 1:16, versículo 19 ao 21, tá? Então, por favor, você dá um pause no vídeo, você lê ou lê na sua Bíblia, que eu já vou para a introdução. Então, nesse trimestre, estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Veja, o termo profeta, se você procurar no dicionário bíblico ou no léxico do hebraico, né? Você vai ver que diz aquele que fala em lugar de ou em nome de. Então, profeta, tá? Assim, é uma tradução bem de dicionário, né? Tá? Aquele que fala em lugar de ou em nome de. Então, aí abre um leque, tá, muito grande para pensar em profetas. O que é um profeta? Bom, antes de nós irmos adiante, eu quero deixar claro aqui a diferença que existe entre os profetas, né? Porque nós estamos estudando aqui profetas menores e tem os profetas maiores. Tá? Aí, às vezes, as pessoas perguntam, né, na sala de aula, quando estão ministrando, o aluno pergunta, né, mas por que é profeta menor e outro é profeta maior? Qual a diferença? A diferença, a importância de um é maior que o outro? Ou um profeta é baixinho, outro é grande, né? Por que é profeta maior e outro profeta menor? Bom, é simples, tá? Você pode verificar na tua Bíblia, tá? Os profetas maiores, tá? Eles iniciam em Isaías, terminam em Daniel. Eles são os que têm mais volume de escrita. Então, quando você fala profeta maior, está referindo ao volume do material escrito. E depois, de Oseias a Malaquias são os profetas menores, que têm menos volume a sua escrita. Às vezes, chega a ter 2 capítulos, 1 capítulo, né? Então, profeta maior e menor, nada mais é em volume de material escrito, ok?
Agora, a importância é tudo igual. Os profetas maiores e menores têm mesma importância. São todos eles inspirados por Deus. Amém? Bom, quem eram os profetas, né? Vamos ver aqui diversidade e unidade dos profetas, características dos profetas e os falsos profetas. Bom, quem eram os profetas? Bom, um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, ou seja, como profeta é aquele que é enviado, ou aquele que fala, aliás, em lugar de. Então, no caso, os profetas de Deus são pessoas que falam em nome de Deus, ou em lugar de Deus, representam Deus. Apesar de suas limitações e sua humanidade, né? Mesmo com os avanços tecnológicos e a evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, à ética, à justiça social e às mazelas do ser humano enfrentadas pelos profetas encontram-se presentes atualmente. É interessante a Bíblia, porque quando a Bíblia trata de algumas questões, ele faz uma dimensão tão profunda, tratando tanto da essência do ser humano, que todo ser humano se encontra nos textos. Ou seja, ser humano só muda o externo, tá? Só muda, como disse alguém, o Hadsworth, né? Só muda o lado externo, mas por dentro, todos nós, seres humanos, somos iguais. Temos desejos, sentimentos, pensamentos, crenças, valores, e logo, tá? Nós precisamos também de mensagens proféticas, porque tudo aquilo que se existia na época dos profetas existe hoje, porque o ser humano é tudo igual, tá? Todos nós temos a mesma constituição interna, tá? Então nós precisamos ainda hoje de profetas. Diversidade e unidade dos profetas. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns aos outros. Ou seja, cada um Deus usa dentro do seu contexto, da sua maneira, tá? Da sua forma. Tá? Isso é muito importante nós entendermos que Deus usa os profetas dentro de cada contexto. Veja, os profetas tinham formas bem particulares para o exercício de seus ministérios. Às vezes era com a parte musical, outras vezes sonhos e visões eram o fundamento para a profecia. No entanto, o profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia que, de fato, a mensagem era da parte de Deus. Então, eu não posso generalizar, tá? Deus fala sempre por sonhos. Pode ser que um sonho seja de Deus ou não. Tá? Então, Deus sempre dá visões. Pode ser que uma visão seja de Deus ou não. Então, aqui, nós temos que respeitar a particularidade do profeta. Ao mesmo tempo, temos que ter discernimento, tá? O que vem ou não de Deus. Vamos ver algumas características dos profetas. Dentro do contexto do Antigo Testamento, um profeta é o homem de Deus. Essas palavras realçam a diferença de caráter e modo de vida entre o profeta e as demais pessoas. Ou seja, quando alguém olha um profeta, diz assim, esse aí, ó, é homem de Deus, tá? Uma chamada específica, a chamada do profeta vinha de Deus. É muito interessante você perceber, quando Deus fala com Jeremias, que Deus disse que eu te dei por profeta antes que tu estivesse no ventre da mãe. Então, a chamada, literalmente, é específica. Não é o título que faz profeta à pessoa de Jeremias. Ele já nasceu com essa missão. Tá? Então, isso é uma missão de vida, né? É uma chamada específica. Também é perfeita consciência da história. O profeta tem perfeita consciência da história. Ele interpreta os acontecimentos históricos.
Deus dá discernimento para isso, tá? Muitas vezes os profetas, por exemplo, como Jeremias, né? Pela revelação, pela inspiração de Deus, diz que há de vir o castigo por um povo, que seria a Babilônia, né? Que ia ficar em cativeiro 70 anos. Ou seja, ele faz uma interpretação dos acontecimentos históricos. Preocupação ética e social. As injustiças e as violências eram denunciadas. Os profetas sempre saem à tona, aparecem, tá? Quando há uma injustiça e violência. Ou seja, qual o papel do profeta? É redirecionar a sociedade. Às vezes eles estão temendo a Deus, tudo bem, aí mas eles começam a desfocar, desviar. O profeta redireciona, ok? Essa é a preocupação ética e social. Falsos profetas. A profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação, feitiçaria, etc. Então, um profeta, ele não está adivinhando, tá? Ele não tem esse papel, essa questão, essa prática, tá? Profeta, ele fala em nome do Senhor e tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim essa palavra que o Senhor não falou. Então, o profeta é totalmente, tá, de um adivinho. Ele fala o que ouve de Deus. Tá? O que Deus fala, se cumpre. Tá? Agora, eu quero fazer uma parêntese, tá? Porque Deuteronômio é muito fantástico. Ele nos fala que se o profeta falar e não se cumprir, então Deus não falou. Agora, nem todas as vezes que se cumpre o que disse o profeta, também é verdadeiro. Veja aqui no texto, eu deixei Deuteronômio 13, do 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, olha só, o profeta fez sinais e prodígio. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Olha o que Deus disse agora, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Você percebe que Deus está nos dando um alerta? Nem sempre quem faz um sinal ou prodígio, tá? Em nome do Senhor, como se fosse um profeta, pode ser que não seja profeta. Olha só, o profeta falou, o profeta cumpriu aquilo que se disse, se cumpriu, mas ele convida você a desviar dos caminhos, ele não tem caráter. Aí Deus disse que esse profeta, tá, não deve ser ouvido. Então, desde o Antigo Testamento, há uma necessidade de discernimento se tal profeta é ou não é de Deus. Sucessores dos profetas do Antigo Testamento, através de quem Deus continuou a se revelar, Jesus, o ápice da proclamação profética, os profetas de ontem ainda falam hoje. Bom, profetas, sucessores dos profetas. No Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Ou seja, dessa forma, concluiu-se a revelação dada aos profetas do Antigo Testamento. Então, quando nós lemos, tá, o Novo Testamento é um fechamento, tá? E tudo que os profetas do Antigo Testamento falaram é visto, né, pelos autores do Novo Testamento como um cumprimento, tá? Se cumpre tudo que os profetas falaram. Através de quem Deus continuou a se revelar. Bom, Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo. Apesar dos profetas das igrejas locais. Olha só, havia profetas locais, mas quem tem a inspiração,
tá? Para escrever os livros que nós chamamos canônicos, tá? Não são os profetas das igrejas locais. Estes não deixaram nada escrito, ao contrário dos apóstolos, que foram inspirados para escrever o Novo Testamento. Então, é de suma importância nós entender isso, tá? Vamos fazer diferença, tá, do ministério profético, do dom de profecia. Então, tem pessoas que têm o ministério profético, tem pessoas que têm o dom de profecia. E no caso aqui, tá, os apóstolos têm um ministério único, tá? Esse ministério dos apóstolos, ninguém mais pode ter do jeitinho que eles tinham, porque eles têm uma revelação de Deus e uma palavra canônica, uma palavra indiscutível. Suas palavras, tá, dos apóstolos, né, deveriam ser recebidas sem questionamentos ou dúvidas, assim como acontecia com os profetas do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, os apóstolos têm esse papel dos antigos profetas do Antigo Testamento. Lembra que profeta é aquele que é enviado em lugar de, ou aquele que fala em lugar de, aliás, tá? Paulo diz que somos embaixadores de Deus, tá? Então, o termo profeta pode ser também, tá, configurado dentro do termo apóstolo, porque apóstolo é aquele que é enviado em lugar de, tá? Então, apóstolo, aquele que é enviado em lugar de. Profeta, aquele que fala em lugar de, tá? Então, eles têm papéis muito parecidos, tá? E no Novo Testamento, os livros canônicos são escritos pelos apóstolos, né? Apesar de alguns alguns escritores não eram apóstolos, tá? Mas andavam, conviveram com os apóstolos, é o caso de Lucas, né? Lucas só se converte no ministério de Paulo na primeira viagem e escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, mesmo sem ser apóstolo, mas andou, tá, com o apóstolo Pedro. Bom, Jesus, o ápice da proclamação profética. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus, apontando para Jesus. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética. Em alguns textos neotestamentários, Jesus foi identificado como profeta. Olha só, por que no Novo Testamento é colocado Jesus como profeta? Porque Deus falou pela boca, tá, de Moisés em Atos 18:15, e é confirmado esta palavra em Atos 3:22, que disse: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Tá? Essa palavra de Moisés, né? Veja, você se lembra que quando João Batista estava pregando a sua mensagem, alguém pergunta: tu és o profeta? Tá? Porque os judeus já estavam esperando o profeta, que seria o Messias. Tá? Em referência a Jesus, você vai ver isso muito claramente com a mulher samaritana, quando ela entra na cidade correndo e dizendo: vinde e vede o homem que me disse tudo. Ou seja, a mulher samaritana, olhando para Jesus, disse: vejo que tu és profeta. Aí ela continua: porventura não é ele o Cristo? Tá? Por causa desse texto de Deuteronômio 18:15, que é confirmado em Atos 3:22. Os profetas de ontem ainda falam hoje. Em todas as épocas, sempre houve grande necessidade de uma mensagem profética. Um dos grandes pontos fortes do movimento pentecostal é que ele é a promessa de Pentecostes contida na citação que Pedro fez de Joel como modelo para a missão da igreja. Aliás, o Espírito Santo do Pentecoste vem para capacitar
cada membro da igreja, cada um de nós, a cumprir o nosso chamado profético para ser luz para as nações. Então, não está dizendo que todos se tornam, tá, com um ministério profético igual ao dos apóstolos. Está dizendo que nós temos o papel profético, ou seja, profeta é aquele que fala em lugar de, ou em nome de, representa a, né? Paulo disse que somos embaixadores de Deus, que nós representamos Deus aqui na terra, tá? Então, Jesus nos delega a sua autoridade. Ele disse, ide em meu nome. Ou seja, nós falamos em nome de Jesus, em lugar de Jesus. Então, esse é nosso papel, tá? Nossa missão, né? Nosso chamado profético é falar em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus. Deixa esclarecer mais um pouquinho aqui. Profeta, tá? Se você vê desde o termo, né? Aquele que fala em lugar de, talvez em algum livro de teologia você vai ver que também, como Peter Wagner nos cita no seu livro Dons Espirituais, né? Que profeta também pode ser o pregador da noite. Um profeta não é necessariamente aquele que está tendo uma revelação, uma visão, tá? Mas sim aquele que está transmitindo a palavra de Deus. Porque quem está com o microfone na mão falando, pregando a palavra, está falando em lugar de Deus. Amém? Palavra de Deus para o povo. A mensagem profética, os profetas e as escrituras, muito além das previsões, ecos dos profetas para os dias de hoje. A grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra de Deus que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Então, os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos concernentes ao presente e ao futuro. Então, um profeta, tá, que é de Deus, né? Desde o Antigo Testamento sempre se teve esse temor, transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor. Você vai ver em Jeremias que Deus repreende algumas pessoas dizendo que vocês profetizaram quando eu não falei nada. Ou seja, eles dizem que Deus disse, mas Deus não disse nada. Esse é um perigo, às vezes, dentro do ministério profético, tá? Alguém dizer que Deus está falando quando não é Deus que está falando. Os profetas e as escrituras. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para as revelações divinas, a forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo antigo, aliás. O Antigo Testamento, por exemplo, vamos ver Moisés, um profeta, e Davi, tá? Também o primeiro profeta é Moisés, né? Que é no citado, tá? Aquele que fala em lugar de Deus. Já no Novo Testamento, o livro do Apocalipse é quase todo composto de profecias. Veja, o profeta do Antigo Testamento, tá? E o profeta do Novo Testamento. É diferente do dom de profecia, tá? Bem claro para você. Você vai ver, por exemplo, em Atos, que Ágabo tem um ministério profético. Quando Paulo vai na casa de Filipe, né? Vai ver que as filhas de Filipe, né? O Filipe, né? Elas são profetas. Elas profetizam, mas Ágabo tem um ministério profético. É muito diferente, tá bom? Então, no Novo Testamento, vamos ver também o ministério profético, que é diferente do dom da profecia. Muito além das previsões. Os profetas, em todos os tempos, ensinam ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. Como eu disse no início, o papel do profeta é redirecionar a pessoa. A pessoa está indo, quando se afasta daquilo que disse o Senhor, tá? Então, redireciona ele, tá? Para que
ele siga na presença de Deus, está tendo um relacionamento genuíno com nosso Criador. Eles também, os profetas, desempenhavam um papel ativo como estadista nos assuntos nacionais do seu povo. Vemos isso no ministério do profeta Natã, de Isaías, de Eliseu. Tá? É interessante porque dentro da teocracia do Antigo Testamento, né, apesar de haver um rei, tá? Quem manda nesse rei, ou quem dita as regras éticas, é o profeta. Tá? O profeta tem autoridade diante de Deus, ou dado por Deus, tá? Para repreender mesmo o rei, que foi o caso do profeta Natã. Tá? Então, é muito interessante. Também Eliseu, né? Ele teve esse confronto direto com os reis. Ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes e a decadência moral. Olha só o que está dizendo, tá? Então, tudo que foi tratado pelos profetas lá na antiguidade, também hoje, tá? Está à tona. Veio o que Isaías disse: ai dos que chamam mal, tá? Ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O que está acontecendo aqui? Estão invertendo valores. Veja, os profetas sempre estavam batendo nessa tecla, tá? Quando viam a inversão de valores. Tem gente que chama bem ao mal, que está dizendo o profeta, ou seja, aquilo que era mal passa a ser conceituado como bem, e aquilo que era bem perde seu valor. Mesma coisa se fala da luz, né? Chamam de luz algo que não é luz, e aquilo que era luz diminui seu fulgor. Tá? Então, lamentavelmente, isso que está escrito pelo profeta Isaías, tá? Nós vivemos nos dias de hoje. Tá? Isso é muito importante nós percebermos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito atual e devemos prestar atenção a ela, que tem mensagem para nós. Muito bem, nos apresentamos quem eram os profetas, mostramos os sucessores dos profetas e destacamos a relevância da profecia para os dias de hoje. Meus amados, Deus os abençoe, bons estudos da palavra de Deus, amém? E até a próxima semana, Deus os abençoe e desejo que vocês tenham uma boa EBD. A paz do Senhor Jesus.